É mais difícil segurar um blefe, sei lá, de 100 blinds ou receber um e-mail do fisco da Receita Federal, assim. Muito bom dia a todos e todas que estão presentes aí, estarão presentes no nosso Cardmate Showdown. Tá no ar mais uma edição aí pra vocês, o podcast oficial da Cardmates Brasil, né? Onde a gente disseca a mente das maiores feras do esporte, a mente dos maiores estrategistas de negócios de poker que você pode encontrar aqui no Brasil, ou o melhor canal para você poder estar aprendendo e ouvindo e se divertindo também. Se você joga poker, passa a semana inteira estudando range de tribet, ICM, blefe no river, como pilotar uma mesa final, mas deixa eu te mandar uma real. O que conta nas aulas o que não te conta na aula do poker, na real, a pior bad beat que pode acontecer na sua vida, que é o quê? Não é tomar um alt 2% no river, não. É o leão da Receita Federal, velho. Ele pode estar te prejudicando muito. Batendo na sua porta ali, ó, de surpresa, porque você achou que o dinheiro do poker ia entrar de graça na sua conta bancária. Então, hoje, o nosso hot seat aqui, nós recebemos o cara que é a combinação perfeita entre a advocacia e o terno do baralho. Ele é um advogado tributarista formado pela PUC de Minas, jogador profissional de alta performance, né, do lendário Samba Poker Team, sócio fundador do Chiptex, a empresa que virou referência aí nacional e hoje cuida da saúde fiscal e blindagem dos maiores cavalos aí que você pode encontrar, times e estrelas do poker brasileiro. Ele veio provar aqui que tão importante dar um overshove, né? É saber o dia seguinte, o que saber no dia seguinte do seu lucro para não perder todo o seu lucro aí para a Receita Federal. Recebam aí com muita energia no chat, Matheus Mesquita. Matheus, Fala, obrigado. pessoal. Pô, Felipe, Como é que você tá? Prazerão. Obrigado por receber aqui. Uma experiência bem legal de estar conversando com vocês, conhecer o estúdio aqui da Cardmates, foi realmente muito massa. E, cara, obrigado pela oportunidade de estar falando um pouco sobre esse assunto, né? A gente estava conversando ali embaixo que é um assunto que é chato, mas que a gente precisa falar sobre, né? Ninguém gosta de pagar imposto, eu sempre falo isso, ninguém gosta de pagar imposto no mundo. Quem gosta é, no mínimo, maluco, mas duas certezas que a gente tem na vida é que a gente vai pagar imposto e que a gente vai morrer. Então são essas duas certezas que a gente tem na vida. E o que a gente sempre tenta trazer e que a gente tenta sempre falar isso de forma mais natural possível, sabe? É uma filosofia que a gente tem dentro da Chiptex, que a gente, desde o início da fundação da Chiptex, que a gente fala, cara, pagar imposto é um mal necessário, só paga imposto quem realmente ganha. Se você não tem que pagar imposto, realmente você não tá ganhando, então alguma coisa de errado você tá fazendo. Isso. E já que tem que pagar imposto, que faça de forma inteligente, que faça de forma consciente e que isso não afete de certa forma dentro do seu planejamento, dentro da sua carreira como jogador profissional de poker. E é isso que a gente busca desde a criação da Chiptex, é tratar esse assunto que é chato, mas de forma inteligente e de forma planejada, vamos assim dizer. Deixa eu te perguntar uma curiosidade. É mais difícil segurar um blefe, sei lá, de 100 blinds ou receber um e-mail do fisco da Receita Federal, assim, que dá um frio na espinha, assim, como é pior? E-mail de Receita Federal, qualquer notificação de Receita Federal, eu acho que é bem pior do que receber um blefe. Receber um blefe você paga, você entra em outro torneio. Se você tem algum problema dessa magnitude com a Receita Federal e tudo mais, realmente o problema é um pouco maior do que perder um blefe nesse caso. Nossa. Não, beleza. Eu ainda não cheguei a precisar, mas vou precisar com certeza de vocês no futuro, da sua orientação, e já vou tirar um pouco do que você pode me ensinar aqui hoje, né? Então, assim, você se formou em Direito na PUC, Minas, Isso. né? E focou no tributário. Em que momento da vida do estudo lá, você olhou pro grind do poker e falou, cara, acho que essa molecada tá forrando centenas de milhares aí e ninguém faz a menor ideia de como declarar isso. Como nasceu a Chiptex? Eu fico curioso pra saber um pouco. Cara, a Chiptex veio exatamente desse pensamento que você teve, que você acabou de falar. Eu sempre trabalhei com direito tributário, desde a minha formação, do meu estágio, e dentro do meu último estágio, dentro da graduação, eu e meu sócio, a gente trabalhava junto no maior escritório de direito tributário, especializado em direito tributário do Brasil, lá em Belo Horizonte, e a ideia da Chiptex veio exatamente desse pensamento. A gente conversando, eu e meu sócio, a gente tinha muito conhecido dentro do poker, né? A gente via que faltava esse conhecimento. O pessoal não tinha nem noção, muitas das vezes, que precisava pagar imposto.
né? A gente, inúmeras vezes, a gente já teve conversas com o pessoal que o cara, tipo assim, não tinha a mínima ideia que ele tinha que pagar imposto dentro do mercado. E isso chamou a atenção da gente, exatamente porque a gente sempre gostou do poker, a gente sempre jogou de forma recreativa naquela época, principalmente eu de forma recreativa naquela época. E eu e meu sócio, a gente sempre jogou e temos muitos amigos dentro do poker, e a gente via que realmente tinha um desconhecimento muito grande sobre tributação. E nisso a gente viu que tinha uma oportunidade dentro do mercado. Obviamente, a gente cria uma empresa pensando na oportunidade de mercado, mas principalmente com o objetivo de trazer um pouco mais desse conhecimento sobre tributação para o mercado que para a gente é muito bom. Assim, é um mercado que a gente ama. Eu sou completamente apaixonado pelo poker. Eu vivo o poker em todas as esferas. E quando a gente estava diante desse caso, assim, de ver que realmente tinha um desconhecimento muito grande sobre tributação, a gente falou, cara, eu acho que dá para a gente trabalhar nessa linha, a gente trazer soluções tributárias de forma inteligente para os nossos clientes, né, e trazer um pouco mais de educação sobre tributação dentro do mercado do poker, que há 5, 6 anos atrás, quando a gente criou a Tiptex, não tinha informação nenhuma sobre isso. Você não achava em lugar nenhuma informação sobre tributação dentro do mercado. E a gente, todo mundo sabia dentro da nossa pesquisa, assim, dentro da área de tributação, que era claro e evidente que tinha que se pagar imposto. E a partir disso a gente criou a Tiptex, né? Estruturou o produto, pensando como que a gente traria essa solução, como que isso aplicaria diretamente para o jogador profissional de pôquer. Então, basicamente, a ideia veio disso, sabe? A gente unir o conhecimento que a gente tinha de tributação, esse backstage que a gente tinha sobre tributação de muitos anos de experiência. Pô, meu sócio trabalha mais de 10 anos com direito tributário, eu trabalho também, hoje, mais de 10 anos com direito tributário também, e vivemos o poker na pele. E aí a ideia foi exatamente unir esse conhecimento de tributação com a realidade do poker. E aí a gente só trabalha dentro do mercado do poker, com jogadores profissionais de poker e empresas do poker. Ah, sim. Então, no caso, assim, vocês, além de jogarem, orientam empresas, né, que são times de pôquer, além de jogadores de pôquer. E o que acontece? Eles que procuram vocês ou essa troca é ambígua? Sim. Muitas das vezes eles que procuram a gente exatamente porque é uma necessidade. Todo mundo chega a algum momento que entende Crítico. que precisa declarar. Porque a declaração do imposto, tipo assim, é uma coisa que ela é um mal necessário, como eu estava te falando. Todo mundo precisa, em algum momento, de ter um rendimento declarado. Pô, se você quer fazer um financiamento, se você quer, comprar algum bem, você precisa ter rendimento declarado exatamente para que você tenha segurança de que eu estou adquirindo um bem, eu estou comprando alguma coisa e que eu posso usufruir daquele dinheiro. O que eu falo para os nossos clientes é aquela coisa, cara, não basta ganhar e se você não puder utilizar. E declarar um imposto de renda e ter alguma declaração de rendimento é exatamente isso. É a possibilidade que você tem de usufruir do seu dinheiro. Porque se você não declarar, você está correndo um risco gigantesco de ter seu patrimônio, de ter qualquer outra coisa afetada, sabe? Não, totalmente, né? Já pensou se pegar dar uma forrada louca, sinistra, cravar algum torneio e não declarar? Pensa que não pode acontecer, né? Tipo, E acontece muito, assim. Muitas das vezes os clientes chegam pra gente exatamente nesse ponto, né? Que foi uma coisa que você mencionou da busca dos clientes pela gente. Mas normalmente quando eles chegam pra gente, os clientes vêm desse fator, né? O cara normalmente tá vindo de uma boa fase, tá forrando alguma coisa ali. E aí eles procuram a gente nesse momento e a gente traz orientação, explica como que pode fazer, né? Que é uma coisa que é muito importante também. eu fico pensando nisso, né? Por exemplo, vamos supor, eu fiquei interessado também um pouco na sua passada pelo Samba Poker Team, que é um dos melhores times de poker do Brasil, né? Eu admiro também, eu dou uma acompanhada, claro que não do jeito que eu gostaria, mas eu dou uma olhada. E assim, o nível de estudo, disciplina, ele é extremamente alto para poder se manter ali. Então, como você consegue, tipo, por exemplo, que eu vi você no BSOP ontem, e você jogou, né, antes de ontem. Como é que você consegue manter essa rotina de pro player, né, num dos maiores times do mundo, na gestão de empresa com assessoria contábil ainda, e, tipo, que atende o país inteiro, né? Tipo, velho, você toma café com algum energético? O que você faz, mano? A minha entrada, assim, como jogador, veio depois da Tiptex. Eu comecei a jogar profissionalmente depois que eu já estava dentro da Tiptex. E principalmente depois que a nossa empresa já estava estruturada, né? Uma organização com uma equipe maior, mais robusta. No começo a gente faz muita coisa sozinho e acaba que você não tem tempo para isso.
Mas com o passar dos anos, com a equipe mais estruturada, eu falei, velho, cara, eu quero viver isso. Eu já vivi o poker de todas as magnitudes. Eu falo que dificilmente alguém vive mais o poker que eu, porque todas as esferas possíveis do poker eu trabalho, assim, dentro da tributação, também como jogador e auxiliando inúmeros times e tal. Então acaba que eu tô totalmente imerso nisso. E a minha entrada como jogador, ela veio depois, a empresa já estava mais estruturada, com mais sócios, com uma equipe maior. E, como eu disse, eu senti a necessidade de começar. Eu queria muito viver isso também. Porque eu acho que um dos principais diferenciais nossos da TipTex é exatamente esse. A gente vivenciar aquilo que o jogador de pôquer faz na prática e conseguir entender quais são essas nuances, né? As peculiaridades que os jogadores têm ali. E eu comecei a jogar há uns 3, 4 anos. Profissionalmente eu jogava antes, né? Eu jogava antes de forma recreativa. E uns 3, 4 anos atrás eu comecei a jogar de forma mais voltada para o profissionalismo mesmo. E a entrada pro samba veio um ano atrás, né? A partir de um convite do Gessé e do Rochinha, né? Que são sócios lá, né? Dentro do samba. E que são também nossos clientes. E aí o convite veio a partir disso. E já tem um ano que eu tô lá. E, cara, assim, na questão de divisão de tempo, que você mencionou, eu tava até conversando com a Anão 19 esses dias pra trás sobre isso, cara. Eu acho que o principal é ter uma agenda muito bem definida, sabe? Nos dias que eu vou jogar, eu realmente jogo e consigo focar nisso. Nos dias que eu vou focar 100% na empresa, eu vou 100% na empresa e foco nisso. E divido muito bem meu horário, para que dê tempo de fazer todas as coisas e de forma correta. A responsabilidade é muito grande dentro da empresa, isso é natural. São mais de 250 clientes ativos hoje, então acaba que a gente tem uma demanda muito grande de conseguir atender todos esses clientes, mas trabalhando, formando uma equipe, de fato, a gente consegue ter uma organização maior de tempo e tirar algumas responsabilidades operacionais que eu não preciso ter mais, né? E com isso sobra um tempo para dedicar à carreira profissional ali, que graças a Deus tem ido muito bem também, assim, a gente tem evoluído bastante, já tô mais de um ano no samba e realmente, pô, os caras trabalham muito bem, assim. É um local realmente diferenciado. Eu trabalho com muitos times muito bons dentro da TipTex, mas eu também consigo ver que vários times dentro do Brasil têm uma estrutura bem legal, assim, e o samba também é um desses times que tem uma estrutura bem legal. Pô, legal. Então, no caso, assim, pelo que eu tô vendo, a TipTex vai crescendo, você vai passando o bastão para algumas pessoas ali dentro e vai também sobrando mais tempo para você estudar, ser pro player. Naturalmente, eu tô totalmente imerso dentro da TipTex, assim, também. Eu acho que hoje eu ocupo um cargo muito mais gerencial dentro da TipTex, né? De tomada de decisão estratégica. E também um cargo de atendimento ao cliente, assim, que são os nossos principais pontos, que é o que eu faço, basicamente. Faço a parte estratégica dentro da TipTex e também de atendimento ao cliente. E a parte operacional, que talvez demande um pouco mais de braço, né, um pouco mais de tempo, a gente já tem uma equipe muito grande hoje. A TipTex tá quase 10 pessoas dentro da equipe e a gente tem uma estrutura bem legal, assim. Legal, foi bom conhecer você, seu sócio, ontem no BSOP, o papo foi rápido, assim, mas deu pra ver que vocês estavam bastante business, espero que vocês tenham, né, passado o seu core business lá para um pessoal também, que tá lá pegando ficha. Eu tava pensando assim, né, um dia eu ainda vou chegar nesse nível, cara, eu ainda vou chegar. Aí eu fiquei imaginando o choque do amador. Como assim? Ah, vamos supor que o cara passou a vida toda na informalidade, tal. Eu vi isso, um Uber falando isso pra mim. O cara passou a vida toda na informalidade, de repente toma um hit gigantesco de 50k, 100k de doll. Qual é a primeira reação desse cara quando ele percebe que ele, tipo, vai ter que acertar as contas com o leão, assim, os caras entram em pânico, ou tem os caras falando, nossa, não vou pagar. Tipo, o que acontece? Cara, assim, é como a gente tava falando no começo, assim, da nossa conversa, assim. Pagar o imposto é um mal necessário. O cara sabe que ele tem que pagar em algum momento. E naturalmente, em algum momento, ele tem esse clique. Ele fala, cara, como que eu não paguei até hoje? Normalmente, via de regra, vem nesse momento quando o cara tem grandes resultados, quando ele começa a ter uma carreira mais estável. E parte dessa compreensão que o cara começa a fazer algum tipo de declaração, né? A declaração, ela varia de caso para caso, de jogador para jogador. Então, um cara que joga um micro stakes ali, que está começando a carreira, tem um método de uma possibilidade de declaração que é completamente diferente do cara que vai estar lá no estágio mais avançado, que joga ultra high stakes. Então, cada um tem uma peculiaridade e
Mas é aquela coisa, você tem que declarar de alguma forma, você precisa... Tudo. Assim... Sempre. Claro, assim, o É o ideal. correto é você declarar totalmente certo, né? Obviamente, tem pessoas que não querem tudo mais, mas dentro da TipTex a gente sempre prioriza e direciona para que a pessoa declare seus rendimentos da forma mais correta. A forma mais correta é declarar todos os rendimentos que ele tem. Ah, entendi, pô. Demorou, assim, agora... Mas falando da regularização na prática, né? Tipo assim, existem algumas lendas urbanas, né? Que eu peguei pra separar, assim, que o poker não paga imposto porque é jogo de habilidade. Ou, tipo assim, tem muito jogador micro, médio stake, que ainda acho que porque o STJ não reconheceu o poker como esporte da mente, igual outros países da Europa, né? A Receita Federal não pode encostar no dinheiro. Qual é a real legislação tributária em 2026 sobre os ganhos do poker? Cara, o que a gente tem, que é uma coisa que é importante distinguir, é importante explicar isso. Hoje dentro do Brasil a gente realmente não tem uma regulamentação específica para o poker. Né? Igual a gente teve ano passado, regulamentação específica para as apostas esportivas, e há uma distinção muito grande. Né? As apostas esportivas têm uma regra e têm um funcionamento, e o poker é um funcionamento completamente diferente. Só que o que é importante salientar nesse caso é que não quer dizer que pelo fato de não ter uma regulamentação específica do poker, que as outras leis que existem não se aplicam ao poker. Assim como qualquer outro rendimento, um médico ele tem que pagar imposto, um advogado tem que pagar imposto, um engenheiro tem que pagar imposto. O jogador profissional de poker, ele não achou que ele ia ser o abençoado por Deus, que não teria que pagar nada de imposto, porque ele foi escolhido pelo presidente para não pagar imposto. Seria muito irracional pensar algo nesse sentido. Então, o que acontece é que na prática, ainda que a gente não tenha uma regra específica para o poker, ainda que a gente não tenha uma regulamentação específica para o poker, as regras gerais que existem sobre imposto se aplicam ao mercado do poker. Então, todo e qualquer rendimento que você possui, independente da origem desse rendimento, ele precisa ser tributado. Ainda que, por exemplo, fosse um rendimento ilícito, ainda que seja um rendimento ilícito, o cara precisa declarar esse dinheiro. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, o cara precisa declarar esse rendimento da mesma forma. E no poker é a mesma coisa. Então, você vai ter que declarar os seus rendimentos. Obviamente que o planejamento e a forma que você vai declarar vai variar, né? Por exemplo, se você tem rendimentos até R$5.000, né? Que é uma coisa que mudou do ano passado para esse ano, você é isento de imposto. Então, você não precisa pagar o imposto. Você tem isenção de imposto ali. E acima disso, né, acima de 5 mil, você vai precisar recolher o imposto de alguma forma. Mas qualquer pessoa que tenha rendimentos, ela precisa declarar e recolher o imposto. Então, tipo, se eu ganhar 4.950 com o poker, não vou precisar declarar? Nesse caso, você precisa declarar, mas você não vai precisar pagar nada. Entendi. Acima de 5 mil, você precisa pagar, né, o imposto. Abaixo de 5 mil reais de rendimento, do ano passado para cá, houve um aumento do limite de isenção de imposto. Então, abaixo de 5 mil reais ali, você não precisa pagar nada. Beleza, legal, tranquilo. Acho que ainda consigo ficar mais um ano aí sem pagar nada aí, tá de boa. Ó, tô com uma lenda urbana aqui, que é o seguinte. Tem uns caras da cripto que tá trocando ideia no blog lá da Cardmates, que falei assim, se ficar na e-wallet, que é o Skrill, Neteller, AstroPay, cripto, o governo não vê. Tem uma galera que acha isso, né? Que, tipo, as e-wallets, tipo, podem estar numa ilha fiscal secreta, num token ali sinistro. Com esse tipo de financeiro aí, cruzamento do Pix, banco de dados, hoje em dia, quanto tempo você acha que demora pro algoritmo da Receita chegar no CPF do cara? Cara, tipo assim, uma coisa que a gente tá vendo, que é um fenômeno recente, mas que a gente vê, que é o crescimento da inteligência artificial, né? Todo mundo tá vendo que a inteligência artificial ela tá aumentando e tá tendo uma aplicação muito grande. E a inteligência artificial, a Receita Federal também vai utilizar para o seu bem, para o seu bem, né? Para arrecadação. E isso aumenta naturalmente a forma de alcançar esse tipo de informação. E principalmente desde o ano passado, né? Acho que foi agosto do ano passado, quando a gente teve aquela operação Carbono Oculto, aqui deflagrada aqui em São Paulo e tudo mais. A Receita Federal ela instaurou uma instrução normativa, que nada mais é uma instrução normativa que é um manual de como interpretar uma lei, basicamente. A Receita Federal instaurou essa instrução normativa em que ela aumentou
o compartilhamento de informações para a Receita Federal. Então a Receita Federal determinou que haja maior compartilhamento de informações das fintechs, né? Que são aquelas instituições, aqueles pequenos bancos, instituições bancárias menores do que um banco tradicional. Então, com esse aumento do compartilhamento de informações ali por meio das fintechs, né, há naturalmente um maior acesso a esse tipo de informação, principalmente das carteiras virtuais, corretoras de criptomoedas e tudo mais. Obviamente que a gente não sabe até que ponto que a Receita Federal tem esses dados organizados e que ele tem clareza sobre esses dados. É muito difícil a gente falar qual proporção que há esse compartilhamento de informações. Mas uma coisa é fato, naturalmente há um aumento dessa fiscalização. Porque se há mais informações, há uma maior possibilidade de fiscalização nesse caso. Então, ainda que as wallets e tudo mais, as corretoras, não estejam sediadas no Brasil, há formas e há possibilidades da Receita Federal ter acesso a essas informações. E uma outra coisa que é muito importante, assim, também, que é uma distinção que é legal de entender. Ainda que a quantia e os valores estejam em corretoras de criptomoedas, em wallets e tudo mais, em algum momento você vai querer utilizar esse dinheiro. É isso que eu tô pensando, tipo, uma hora vai ter que tirar. Em algum momento você vai ter que utilizar esse dinheiro. E quando esse dinheiro for para uma conta bancária, naturalmente você precisa declarar. Então, assim, tudo bem, tá? De certa magnitude, você vai manter na wallet ali, o seu dinheiro vai estar mais difícil de ser rastreado. Eu concordo, realmente, é uma wallet, não está sediada no Brasil, é mais difícil de ter acesso do que uma conta bancária. Mas em algum momento você vai querer utilizar esse dinheiro, porque não adianta o dinheiro ficar parado lá, em algum momento você vai querer utilizar. Tem como pagar com Bitcoin aqui na esquina, né? Tem jeito, né? E aí quando o dinheiro chega numa conta bancária, naturalmente esse dinheiro precisa ser tributado. Ah, então não existe forma de fugir. Em algum momento você vai ter que declarar, né? Ah, beleza aí. Os caras acham que tem uns caras aí que falam que cripto é tirado. Meu, você mora no Brasil, vai ter que, né? Tá na Receita do Brasil. Cara, realmente as criptomoedas é uma forma de blindagem patrimonial. Só que, cara, o que eu penso e o que eu converso muito com os nossos clientes é que, ainda que você possa utilizar das criptos como uma forma de manter seu patrimônio mais seguro, mais inacessível, vamos assim dizer, você não vai querer guardar dinheiro pro resto da vida para você ver o dinheiro parado no banco. Em algum momento você vai querer usufruir daquele dinheiro e vai querer adquirir bens, vai querer usar realmente do dinheiro. E nesse momento você precisa pensar em uma forma de declarar e que faça isso de forma inteligente. Com a Chiptex, por exemplo. Com a Chiptex, se você quiser. Se precisar, tá lembra da gente. Gente, lembra deles, tá? Agora, assim, eu estou conhecendo mais times de poker, né? Aí, principalmente no meu segundo BSOP que eu vou como imprensa. E aí eu tô pensando assim, umas dúvidas que talvez seja de quem joga, ou talvez quem quer jogar em time, que tem uma galera da Cardmates que pensa em entrar em time de poker, eles faz perguntas às vezes pros caras que vêm aqui de time. Então assim, quem joga pra time declara o quê? Tipo assim, a Chiptex deve ser mestre no assunto. Então assim, se um cara joga num time, ele é um cavalo, tem um contrato de 50-50, tipo uns caras que eu conheço que tá ali atrás, de profit share. Ele tem que pagar imposto sobre os 100% que caíram na conta dele antes de repassar a parte do time, ou ele só é tributado em cima da metade do que é dele de fato? É assim, naturalmente a resposta você precisa declarar sobre o rendimento que é seu. Você não tem responsabilidade por declarar o rendimento que é do time. Então, ainda que normalmente, via de regra, os times já recebem dentro dos próprios sites, dentro das carteiras virtuais, e ali eles fazem as divisões entre o jogador e o time, né? Pelo menos é o que eu conheço. Mas ainda que o time ainda que você realizasse o recebimento completo do valor, recebi tudo e depois mandei para o time, ainda assim você precisa declarar somente sobre o percentual que é seu, né? Sobre os 50% ou qualquer outro deal que você venha ter. Porque o que a Receita Federal fala, o que a legislação tributária fala nesse tipo de cenário é que o imposto ele só incide sobre uma quantia que você tem disponibilidade econômica. O que é disponibilidade econômica? O que a gente tem que entender por disponibilidade econômica? Eu falo que é a possibilidade de poder gastar.
Se o dinheiro é seu, você tem disponibilidade econômica. Quando o dinheiro está passando pela sua conta e você vai só transferir para o time, você não possui disponibilidade econômica sobre aquela quantia. Aquele dinheiro não é seu. Ele somente passou pela sua conta. Então, ainda que ele passe pela sua conta, você não precisa declarar aquele rendimento que não é seu. Até porque se você fosse declarar aquele imposto sobre o valor total, quando você mandasse para o time também teria que declarar. Faz Então, sentido. ela pagaria imposto 2 vezes. Isso a gente chama de bitributação, que é uma coisa errada. Acontece? Não existe. Alguns casos acontece, mas é uma coisa que não precisa, não deveria acontecer. E a bitributação é uma coisa que é errada. Isso, se acontecer uma bitributação, você pode ser restituído do imposto e tudo mais. Bom, beleza, pô, tranquilo. Então, tô entendendo mais aqui. Agora sim, MEI contra PJ contra pessoa física. A ChipTax, pelo que eu vi nas redes sociais, ela orienta sobre isso no mundo do poker, né? Que o jogador iniciante que tá tirando 3 mil, 5 mil por mês, pode abrir um MEI? Pode. É uma possibilidade. A gente não tem especificamente dentro das atividades que são elencadas ali dentro do MEI, a gente não tem uma atividade específica para jogador profissional de poker, né? Diferentemente do que a gente tem ali dentro da pessoa física, que você consegue declarar ali como atleta profissional, né? Dentro do MEI, a gente não tem a possibilidade de declarar como um atleta profissional, colocar a atividade do MEI como sendo de atleta profissional. Mas Só que a existe? gente tem atividades dentro do MEI que são também atividades que o jogador exerce na prática, né? A gente tem a possibilidade também de colocar dentro do MEI que você é um professor particular. E muitas das vezes o jogador, ele dá aulas para time, dá aulas para os outros jogadores. Então o que via de regra a gente costuma indicar é a conciliação. Você declarar uma parte dos seus rendimentos por meio da pessoa física, se enquadrando como um atleta profissional, e também utilizar do MEI para você declarar outra parte dos seus rendimentos ali como instrutor, ou como qualquer outra atividade que também seja inerente ao mercado do poker e que dê para a gente utilizar ali por meio do MEI também. Então o MEI é uma ferramenta para profissionais autônomos em que a gente vai ter atividades que se adequam ali à realidade do jogador profissional de poker também, ainda que não tenha uma atividade específica de atleta profissional. É isso que eu tava pensando, dessa questão da função específica, né? Que talvez não exista no enquadramento. Então ele teria que fazer, não é uma gambiarra, mas é o que já existe na lei, o que tá permitindo ser feito, né? Então, assim... Exatamente. Tipo assim, não é uma gambiarra. Você utilizar também de outras atividades que são inerentes ao poker e que vão além de somente jogar para que você se enquadre também como um MEI. E também, né, na pessoa física, como você mencionou, tem aí o ramo específico de atleta profissional e também de pessoas jurídicas também, principalmente para times e outras coisas. Existem muitas atividades também dentro da pessoa jurídica que são praticamente são diretamente aplicáveis também para que você se porte como uma empresa. A gente tem, por exemplo, dentro das atividades de um CNPJ, a gente tem várias coisas que se adequam ao mercado e se adequam à realidade do jogador, exploração esportiva. Então, existem várias atividades que dá para a gente utilizar também como forma de planejamento tributário nesse caso. Legal, com certeza ChipTax sabe colocar adequadamente o que é de cada um. Tudo bem, a gente tá falando de ganhar aqui, né? Ganhar. Agora vamos falar de perder. Dar o swing. Vamos supor que o cara forrou 200 mil no primeiro semestre. Nossa, muito dinheiro. Mas no segundo semestre ele tomou dar o swing brutal de, sei lá, 100 mil ou 150 mil. Devolveu mais da metade do lucro pro baralho, assim. Ele consegue abater o prejuízo do poker na declaração do fisco? Ou só quer saber da parte que ele ganhou o fisco? Cara, isso é muito importante, é uma coisa que a gente bate muito na tecla dentro da ChipTax e para os nossos clientes, é que não basta você declarar quando você está ganhando. É muito importante e é essencial que você também declare quando você está perdendo. Por quê? Quando a gente faz um planejamento tributário por meio da pessoa física, né, por meio de uma sistemática de tributação que chama Carnê-Leão, né, que também é uma sistemática de tributações para profissionais autônomos, o Carnê-Leão ele permite que a gente faça o abatimento de todas as despesas que sejam vinculadas à atividade fim. Né? O que é isso? Atividade fim de jogador profissional de pôquer é o pôquer, né? Naturalmente.
Então, toda e qualquer despesa que seja vinculada ao poker, que seja atrelada ao poker, e aí entram desde despesas domésticas, aluguel, luz, água, internet, porque você joga de casa, as despesas com poker propriamente dito, então software de estudo, buy-ins de torneio live, viagens para torneios live, que são todas despesas que são vinculadas ao poker, né? Todas essas despesas são passíveis de serem abatidas do imposto. E a downswing é uma despesa. É uma né? despesa. A downswing naturalmente é uma despesa. Provavelmente você está dando vários buy-ins ali que você não está tendo retorno. E você precisa declarar esses buy-ins e essas despesas que você teve também quando você está em downswing. Por quê? Sendo uma despesa vinculada à atividade fim, sendo uma despesa vinculada ao poker, quando você vier a ter um outro rendimento, essa despesa acumulada ela é abatida desse rendimento que você vier a ter. E isso permite que você tenha uma economia tributária. Então vamos supor, se você não declarasse essas despesas todas quando você está perdendo, quando você vier a ter, vamos supor, vamos colocar um saque de 50 mil reais. Quando você vier a ter esse saque de 50 mil reais, você vai pagar imposto sobre esses 50 mil reais. Agora, se você faz todas essas declarações das suas despesas que são vinculadas ao poker, né? Vamos supor que chegue naquele saque de 50 mil reais, Sim. você teve ali 30 mil de despesa acumulada durante esse tempo. Você vai pagar imposto sobre 20 mil reais. Você não vai pagar imposto sobre 50 mil. E, naturalmente, o seu imposto vai ser muito mais baixo. Então, é muito importante que você também declare nos momentos em que você está numa downswing, nos momentos que você está tendo prejuízo ali, porque isso vai te permitir que você tenha uma economia tributária e tenha um abatimento no seu imposto quando você vier a ganhar novamente. Né? Então, é isso, a gente bate muito na tecla e eu acho que isso é muito importante, que o jogador tenha consciência disso, porque é isso que vai permitir uma carga tributária mais amena, uma carga tributária que seja melhor para a carreira do jogador, que ele não perca um ROI gigantesco por causa disso, entendeu? Cara, isso que eu tô... Agora você me expandiu o horizonte aqui um pouco. Então até o refrigerante que o cara compra durante a play dele lá, Então, tudo, ele declara. Não são todas as despesas, né? Não é irrestrito. O filtro que a gente tem que fazer são despesas vinculadas à atividade fim, que são necessárias para a sua atividade fim, né? Pra ela acontecer. Exatamente. Então, investimento em setup é uma coisa. Real. Você precisa do seu setup para você jogar. Viagem para jogar um torneio live. Você está viajando para jogar. Então, as despesas que você tem nessa viagem para jogar são despesas que são vinculadas. Agora, mercado do dia a dia é uma despesa que você teria que ter independente se você jogasse ou não. Então, não é uma despesa que você consegue abater. Mas, assim, o filtro é muito amplo. E tudo que a gente consegue criar uma relação e uma vinculação à sua atividade fim, a gente consegue aproveitar para fazer um planejamento tributário legal. Entendeu? Entendi. Dá pra abrir o leque bastante, Sim. claro. Com certeza você deve ajudar a abrir o Sim, leque. Você tem 250 clientes, sei lá, cada um deve ter um leque diferente. Uma coisa. O que a gente bate na tecla é que cada cliente, cada pessoa tem uma sua individualidade. As despesas que eu tenho são completamente diferentes das despesas que você tem. E o planejamento tributário, naturalmente, ele também é individualizado. Né? Então, a solução que funciona para você pode não funcionar para mim, a solução que funciona para mim pode não funcionar para você. Faz sentido, né? Ninguém gosta de ninguém, principalmente a parte financeira, né? Tributária, né? Então, assim, cara, tem umas perguntas aqui do fórum que eu cheguei a pegar, que é o seguinte: vamos supor que é uma pessoa que conhece a gente aqui, que é pro player, grinder. E é um jogador assim que joga por conta própria, faz saques pequenos de 2 mil, 3 mil por mês para pagar as contas. Você acha que precisa usar o Carnê-Leão todo mês ou pode deixar para resolver tudo só no declaração anual? Cara, se você tá abaixo do limite de isenção de 5 mil reais, que é o que a gente mencionou, dá para você fazer só na declaração de ajuste anual. Não precisa fazer mês a mês. Até porque você tá dentro do limite de isenção, você não vai ter que pagar nenhum imposto. Então basta que você declare na declaração de ajuste anual ali e é mais do que o suficiente. Não tem por que você fazer isso mês a mês. Agora, se você ganha acima de 5 mil reais, eu recomendo diretamente, estritamente, que você faça um acompanhamento mês a mês. Por quê? Porque somente fazendo acompanhamento mês a mês que você vai conseguir ter o máximo de economia tributária. Porque existem despesas que se perdem ao longo do ano, se você não faz a declaração ali mês a mês. Então,
eu recomendo muito que seja feito esse acompanhamento mês a mês, porque você vai conseguir ter uma efetividade tributária melhor, vai conseguir abater mais despesas dentro do seu acompanhamento ali. E isso vai te gerar uma economia tributária maior, que no final das contas é o que todo mundo quer, né? Faz sentido. E outra coisa, que é o principal ponto. Se você deixa tudo para declaração de ajuste anual, você tem que pagar o imposto do ano todo na declaração de ajuste anual. De uma vez. Se você faz isso mensalmente, você dilui o valor do imposto ao longo do ano e, cara, é muito melhor você pagar de pouquinho em pouquinho do que você tem que pagar tudo de uma vez. Nossa, faz sentido. Uma lapada só ali de uma vez. E provavelmente mais, porque você vai perder muitas despesas que você não conseguiu aproveitar, que você não vai lembrar na hora de fazer a declaração de ajuste anual. É isso que eu fico lembrando. E aí, além de pagar tudo de uma vez, você vai pagar mais imposto ainda. Então, por isso que é muito importante ter esse planejamento mensal e se programar para fazer isso, né? E o que a gente faz é basicamente dar essa tranquilidade. Falar pro cara, a gente tá aqui, a gente vai cuidar de tudo isso e foca no seu jogo, a gente vai cuidar desse background, vai te ajudar nessa parte chata, entendeu? Fica tranquilo que eu cuido aqui disso aqui para você. É o que a gente prioriza, é o que a gente faz, dá essa tranquilidade para os nossos clientes para ele focar naquilo que realmente importa para ele, né? Que é jogar e quer ganhar, quer ser lucrativo dentro do mercado poker. Caraca, aí a pessoa só se preocupa em estudar e jogar. E vocês cuidam do Exato, resto. é o que a gente prioriza e é o que a gente quer, assim. Caraca, gostei, mano. Eu queria saber, assim, se a Chiptex também ajuda a jogador a comprovar renda para conseguir coisas normais do dia a dia, tipo, por exemplo, aprovar um financiamento de casa, comprar um carro, pegar um cartão de crédito num banco, assim, ó. O banco enxerga, como o banco ele olha, assim, enxerga essa renda do jogador de poker para esse tipo de coisa? Cara, é indispensável que você tenha uma declaração de renda para essas coisas, assim. Talvez seja uma das maiores demandas que a gente tem dentro da Chiptex e é um dos maiores objetivos dos clientes nos procurarem, é exatamente ter essa comprovação de renda. Porque se você não tem rendimento declarado, naturalmente vai ser tudo mais difícil dentro da sua vida financeira. Pô, você não vai conseguir, quer um financiamento, se você não tiver uma declaração de imposto de renda, esquece, você não vai conseguir um financiamento. Se você não tem rendimento declarado, esquece linha de crédito, você não vai conseguir ter linha de crédito. Então, o que a Chiptex faz é exatamente fornecer essas informações e esses documentos para que o cliente consiga ter essa comprovação e conseguir usufruir disso, né? Porque no final das contas, declarar imposto tem a parte boa também, né? Você ter essa declaração de rendimento te abre muitas portas e te possibilita muitas coisas, assim, de vida de dia a dia mesmo, né? E a gente auxilia diretamente os nossos clientes a ter esses processos. Inúmeras vezes a gente faz a declaração especificamente da forma com que o financiamento precisa, do jeito que o financiamento precisa, e a gente dá um suporte muito grande para os nossos clientes nesse aspecto, sabe? No formato que o cara precisa, por exemplo, comprar um apartamento ou para financiar um carro. Exato. Cara, legal, nossa, tô querendo ganhar mais dinheiro com o poker. Agora eu tô vendo que tô mais livre, tô mais solto, que vocês cuidam do resto, né? Legal. Agora pensando assim na blindagem patrimonial, tipo assim, vamos supor, o cara puxou um torneio pesado, o dinheiro tá limpo, declarado. Qual é o segundo passo da assessoria? É uma coisa que a gente prioriza muito também, ir além do somente pagar imposto, né? E isso é uma coisa que a gente prioriza muito com os nossos clientes, ir além do pagar imposto e fazer uma organização financeira quanto a isso, né? Dentro da Chiptex a gente tem alguns parceiros que trabalham junto conosco, que também auxiliam na parte de investimentos e tudo mais. A gente não tem expertise para orientar ninguém a fazer algum tipo de investimento, mas a gente tem pessoas que trabalham junto conosco, que parceiros de negócio, que auxiliam os nossos clientes nesse planejamento patrimonial mesmo. O que ele vai fazer com o dinheiro, como ele vai guardar o dinheiro, o que ele vai fazer isso. Então, ainda que nós cuidamos da parte tributária, a gente tem sempre essa preocupação de auxiliar os nossos clientes mesmo em organizar patrimonialmente. E aí a gente traz parceiros para trabalhar junto conosco num planejamento mais amplo, de planejamento de carreira e patrimonial mesmo, entendeu? É uma assessoria. É uma assessoria. É uma assessoria completa. O que a gente faz é um acompanhamento completo. Assim, não é só na declaração de imposto de renda. A gente acompanha o cliente do início ao fim dentro desse cenário, entendeu? Caraca, legal, né? Por esse ponto de vista... cara, na minha cabeça era bem nebuloso
coisa toda do poker, você dá uma clareza, assim, o jeito que você fala traz uma clareza já, assim, né? Eu imagino que as pessoas também devem chegar pra vocês, assim, que... São muitos anos, já são 6 anos, eu acho, quase 6 anos trabalhando só com isso, só dentro do mercado do poker, né? A gente não trabalha com nenhum outro mercado, somente dentro do mercado do poker. E acaba que a gente tá batendo muito nessa tecla já há muito tempo, né? Uma das coisas que foi um dos objetivos também quando a gente criou, né, a TipTex foi trazer esse conhecimento, a parte educacional sobre tributação mesmo, né? Trazer informações para o mercado que era carente de informações. Um trabalho igual vocês fazem, né? Que é uma coisa que é muito legal, tipo, você trazer pessoas que falem sobre o mercado do poker e trazer informações sobre o poker que vão além do se jogar. Isso é muito legal que vocês da Cardmate fazem de trazer essas informações e trazer essa parte educacional para o mercado que às vezes é carente de ter essas informações que vão além da parte técnica. Verdade. E a gente sempre foca nisso, de trazer um conhecimento, trazer explicação, dar um suporte para os nossos clientes, dar um suporte para às vezes o cara que nem é nosso cliente. Inúmeras vezes nossa DM é aberto, meu WhatsApp ele é aberto, o WhatsApp da TipTex é aberto. Então, cara, às vezes o cara não é o nosso cliente atual, às vezes ele não tá nem no momento de ser nosso cliente. Sim. Mas eu faço questão de responder uma por uma pessoa para esclarecer as dúvidas dela mesmo. Porque eu acho que é muito importante, cara. É um assunto muito chato. Imposto é muito chato. Mas quando a gente tem clareza, quando a gente tem informação, fica mais tranquilo, você se sente mais seguro. E é isso que a gente prioriza também, trazer esse conteúdo educacional, essa instrução para o mercado como um todo, sabe? Legal, é exatamente isso. É um assunto chato, mas você falando parece um pouco mais legal, velho. Tipo, obrigado. Tipo, até os caras aqui, ó, legal, excelente. Vamos tentar responder uma perguntinha aqui de alguém aqui no chat. Galera, pode mandar. Ó o cara, o Rei Signo. Ganha um dinheiro aqui com a gente por mês, tá? Nas free rolls. Só se o cara gastar saldo fora do país com o cartão da wallet, mas vai pagar taxa de crédito. Eu acho que era sobre cripto. Cara, mas assim, você vai utilizar o cartão de crédito. Tudo bem, você pode usar o cartão da wallet aqui no Brasil. Ou seja, você está gastando aqui no Brasil. Ainda que ele esteja na wallet, você está tendo despesas, você está usando desse dinheiro, ainda que seja de forma... ainda que seja dentro de um cartão de crédito da Neteller. Antigamente o cartão de crédito da Neteller que todo mundo utilizava e achava que era só utilizar a Neteller, que você não precisava declarar. E ainda que você utilize no cartão, cara, suas informações estão sendo compartilhadas, o cartão de crédito está em seu nome. Então acaba, cara, não tem muita escapatória, velho. Em algum momento você vai ter que declarar de alguma forma, entendeu? Porra, e signo? Tem que declarar, velho. Já passou da hora já, o TipTex tá aí. Eu sei que você ganha mais de 5 mil por mês. Tá bom? Ó, vamos fazer umas perguntas aqui um pouco mais simples, mas também, assim, pra saber a sua opinião, tá? Eu quero te conhecer um pouco melhor. Qual que é o maior perigo no poker? Gerenciar mal o bankroll ou gerenciar mal o CPF? Cara, eu acho que as duas coisas se confundem, né? Eu acho que o bankroll e o CPF são duas coisas que estão necessariamente atreladas, né? O planejamento ali que você tem no seu CPF, o planejamento que você tem no seu bankroll, as duas coisas se conectam. Se você planeja mal o seu bankroll, se você faz um gerenciamento ruim do seu bankroll, naturalmente isso vai influenciar no seu CPF. Se você se você maneja mal o seu CPF, naturalmente vai influenciar no seu bankroll, porque você vai ter que tirar dinheiro de lá. Então, assim, as duas coisas são ligadas, eu acho. Tipo, uma é bem atrelada da outra. Agora, assim, ó, pra você, qual que é sua praia? Grindar de pijama em casa ou reuniões com o fisco no escritório? Cara, grindar de pijama, eu não grind de pijama, mas eu gosto de todos os dois, assim. Eu acho que talvez hoje muito mais fazer uma reunião. Eu acho que ainda já tenho mais expertise. No lado de jogador, eu tô ainda no início da carreira ainda. Não sou high stakes nem nada disso. Então eu sou mais seguro dentro da TipTex ali falando sobre imposto. Eu acho que é assim. Pô, demorou, mas eu tô vendo que você também se garante no poker também. A gente se garante. Galera, esse nome aqui vai aparecer aqui, ó, lá nos campeões ainda, hein? Todo mundo que vê que o Thales veio, gravou lá no WSOP lá. Thales é irmãozão nosso, trabalha com a gente com a TipTex já tem muitos anos e é um parceiraço que a gente tem. Fiquei feliz demais por ele lá nos Estados Unidos. Mas você tá ajudando ele também, né? Em tudo, né? A gente cuida de tudo pro Thales, basicamente. Olha, a gente faz toda a parte tributária do Thales ali já há um bom tempo. Você cuida do Yuri também, né? Do Yuri, você chega a fazer alguma coisa? Do Gignac, a gente cuida toda da parte da tributação dele também. São inúmeros jogadores, assim. São hoje, eu falo que, tipo,
eu tive o prazer de conhecer vários caras, assim, que sempre foram meus ídolos, assim, dentro do poker e trabalhar com vários deles. E talvez essa seja uma das coisas mais gratificantes, assim. Como eu disse desde o começo, eu sou completamente apaixonado com poker. E realmente poder trabalhar com esses caras é muito fera, sabe? É muito massa mesmo. Tava conversando, inclusive, com o pessoal do samba ontem, assim. É muito massa poder trabalhar com os caras que às vezes eles nem têm magnitude. Falei isso com o Padilha ontem. Falei, cara, às vezes você não tem magnitude do tamanho que você é, do tamanho pro esporte que você é. E poder trabalhar com esses caras, ter contato com esses caras é muito massa. Pra quem gosta, igual eu, do mercado como um todo, é como se eu tivesse a oportunidade de estar jogando com, sei lá, com o Ronaldo Fenômeno, um negócio, é muito legal, velho. Eu me senti assim Isso é ontem, muito eu me massa, senti velho. assim ontem também um pouco. Eu tava lá no meio lá, conversando com a galera do network, ter a oportunidade de conversar sobre, sei lá, sobre algum tipo de parceria de marketing, algum tipo de torneio que pode acontecer presencial, sabe, assim, pelo menos na minha área, eu imagino na sua, assim, poder ajudar alguém ainda por cima, poder estar dentro do meio, né, eu acho que é bem satisfatório. Ah, é muito legal, velho. Isso é realmente muito gratificante, assim. Eu sou muito feliz com o que eu faço, assim, realmente eu sou... Pra mim é muito gratificante de poder trabalhar com esse pessoal, de estar junto de caras que são realmente fantásticos, velho. Os caras, os melhores, assim, os caras são muito disponíveis, muito do bem mesmo. São os caras que estão lá, não é por acaso, realmente. Caraca, velho, eu tô pensando assim, você já chegou a enfrentar, tipo, eu sei que não deve ter uma cara, né, mas tipo um auditor fiscal, assim, ou algum problema no fisco muito 13, assim, muito difícil de alguém, assim, você conseguiu resolver? Ah, Consegue cara, dar a um gente exemplo? já teve muitas situações, assim. Sem citar nomes. Isso a gente não Sem pode de citar forma nomes. alguma, mas realmente já tiveram situações e existem casos, já chegaram casos pra gente da TipTech de realmente jogadores serem autuados, né? Não clientes nossos, o cara chega pra gente resolver essas situações. E existe, é real, realmente tem. E pra quem acha que nunca vai acontecer, acontece, cara. Realmente é muito factível, sabe? Por que eu acho assim? Imposto, ele necessariamente está atrelado à arrecadação do governo, né? O governo quer arrecadar, ele quer ganhar dinheiro, igual todo mundo. Então, acontece, cara, as coisas chegam, as pessoas são notificadas, as pessoas podem ter problemas com a Receita Federal. Então, assim, isso acontece na prática. Nossa, cara, tudo bem. Mas tem algum exemplo, assim, também, de alguém que chegou, assim, bem ferrado em vocês, e vocês, tipo, depois de um determinado período de tempo, com a assessoria da TipTech, vocês viram, tipo, nossa, deu um up, assim. Cara, isso acontece muito. Às vezes, muitos clientes chegam pra gente ali já, poxa, o cara já tem um patrimônio muito grande e ele nunca declarou, nunca fez nenhum tipo de declaração. E aí, o que a gente tem que fazer é meio que um trabalho da frente pra trás. A gente começa a pegar todos os anos anteriores, vai regularizando a declaração dele, dos anos que passaram, né? Então, assim, acontece muito isso, da gente pegar casos que a pessoa nunca declarou e a gente regularizar tudo que ela precisa ali, exatamente para que ela não fique exposta para a Receita Federal, de alguma forma, sabe? Então, isso acontece muito, velho. Acontece muito. Nossa, doideira. Agora, tipo, uma pergunta mais contraída, vamos supor. Se o poker não existisse, você não jogasse poker, tá ligado? Você acha que seria um advogado sério? Ou você acha que você é um advogado sério, né? Mas você acha que seria um advogado, tipo, sério de uma outra área? Ah, Ou você acha que sim, provavelmente. Provavelmente, se eu não tivesse dentro do mercado do poker, provavelmente eu ia estar advogando em alguma outra área. Hoje eu tô 100% voltado pro poker, 100% voltado para a parte de tributação, para um planejamento tributário, uma parte muito mais consultiva. Mas se eu não tivesse o poker, provavelmente eu ia ser advogado de escritório, dessas coisas que todo mundo conhece. nada contra quem trabalha em escritório, tá, galera? Jamais. Meu sócio, inclusive, trabalha em escritório e ele é o advogado chato do negócio. Como é que é o nome dele mesmo? Nakli. Ô, Nakli, um abraço pra você, Nakli. Conheci você ontem aí, espero poder usar o serviço de vocês um dia. Eu vou usar, tá bom? É sério, sério. Ó, agora, tipo, pra finalizar, fala pra mim, assim, você consegue definir a TipTech em uma palavra ou em uma frase, vai? Cara, segurança. Segurança. Eu acho que seria isso, sabe? O que a gente busca para os nossos clientes e o que a gente tem como principal objetivo é dar segurança pro cara. Porque no final das contas, você quer
deitar a cabeça tranquila no travesseiro e saber que você tá de boa, que você pode estar fazendo tudo certo. Então eu acho que talvez segurança, talvez seja a frase que a palavra que a gente prioriza e é o nosso objetivo no final das contas, é o que a gente busca, é o que a gente dá para os nossos clientes. Pô, demorou, velho. Eu adorei conversar com você, assim. A gente conversa durante uma horinha, geralmente, estamos no encerramento, então, assim, eu acho que é bom o pessoal entender a Chiptex, vamos deixar aí nas nossas redes sociais, vou falar um pouco mais, deixar lá, fazer um post lá. A gente vai ter essa conversa, vai sair mais detalhadamente, vamos marcar eles lá para vocês verem o conteúdo também. Vamos procurar estreitar os nossos laços aqui com a CardMates também, né? Com certeza. De uma certa forma, o almoço de negócios vai acontecer. Vai, né? A gente tem que entender, tem que vai aprofundar acontecer. Falando nisso, eu vou aproveitar aqui publicamente deixar uns presentes da CardMates com você. Que show de bola. Só uma lembrancinha, tá bom? Pra você usar na sua casa. Demais, com certeza. Tomar já tinha visto o copo lá embaixo e chegou pra mim um copinho. Gostei. Especialistas ganham copos aqui na CardMates, viu, galera? Para farmar aura. Outra coisa, eu agradeço a presença de você hoje. Obrigado, Felipe. Muito obrigado, junto, tá viu? bom? Pra quem não viu desde o começo, a gente terá o nosso podcast disponível nas plataformas do YouTube e do Spotify, né? Essa foi uma aula, assim, extremamente necessária. Eu entrei com uma visão, estou com outra visão em relação a isso, estou mais tranquilo para poder ganhar muito mais dinheiro, na real, tá? A gente precisa de mais pessoas, assim, com iniciativas assim. Que bom que vocês foram os primeiros que eu conheci. Espero que né, vocês possam influenciar muitas outras pessoas no futuro, né? Com esse profissionalismo, você tem muita maturidade, fala de uma forma muito simples, né? Sem aquele financês, né? Aquela coisa, né, do impostês, né? Então foi sensacional, assim. O juridiquês, Foi sensacional conhecer, tipo, legal, alguém, velho. assim, do Fico financeiro, feliz, do poker. fico muito feliz. E a ideia é essa, cara, é trazer clareza, trazer informação para o mercado, que eu acho que ainda falta muita informação. E, foi um prazer estar aqui com vocês, poder falar um pouco mais sobre o nosso trabalho, sobre aquilo que a gente acredita, sobre aquilo que a gente faz. Foi realmente legal, velho. Obrigado pela oportunidade. E espero que a gente possa trocar muita ideia ainda e conversar sobre muita coisa. Você quer deixar algum recado final, sua rede social, seu WhatsApp para quem precisar? Cara, rede social é Chip_Tex, a gente vai deixar aqui, o WhatsApp tá lá dentro da nossa bio, só mandar uma mensagem pra gente. Qualquer outra dúvida que tenha ficado, qualquer outra informação que vocês precisem, a gente tá à disposição pra gente esclarecer tudo. Como eu disse, o meu WhatsApp tá sempre aberto, eu esclareço dúvida de todo mundo, então tô sempre à disposição para o que for necessário. Legal. Para você que acompanhou esse papo até aqui, lembre-se que jogador inteligente joga com a cabeça no lugar dentro do pano e com o CPF limpo fora dele, tá? O CNPJ, tá bom? Se você quer continuar aprendendo, ter acesso a conteúdos exclusivos e jogar nossos free rolls sem pagar nada, o seu lugar é a CardMates. Então, não esqueça de entrar no nosso grupo do Telegram VIP, do WhatsApp. De segunda a sábado, soltamos senhas de free rolls para você poder acompanhar, tá bom? Valendo dinheiro real de graça para você construir seu bankroll sem colocar a mão no bolso. O link vai estar fixado. A gente encerra por aqui. Muito obrigado a todos que presenciaram. Matheus, novamente. Abraço, tamo junto. Valeu, abraço. Obrigado, viu? Agradeço. A gente se fala, gente. Aguardem o próximo episódio aí.